Sabe uma coisa curiosa? Um prédio, ele pode ficar doente, que nem a gente. Pois é, vamos mergulhar um pouco nesse universo da engenharia diagnóstica e entender como os especialistas conseguem ler os sinais e, literalmente, cuidar da saúde das nossas construções. A história geralmente começa assim, com uma coisinha que mal se nota. Um detalhe, sabe? Uma pequena rachadura que de repente aparece na parede e não estava lá antes. Ou quem sabe aquela mancha de umidade que parece ter vida própria, que volta e volta não importa o que se faça. Esses são os primeiros sintomas, os primeiros sinais de que talvez algo mais sério esteja acontecendo por baixo da superfície. E aí que vem a grande pergunta. E se desse para chamar um médico de prédios para investigar esses sintomas? A boa notícia é que isso não só existe, como é uma área inteira da engenharia dedicada a isso. Ok, vamos entender então como funciona essa medicina das construções. Porque sim, existe um nome e todo um método por trás disso. O nome oficial é engenharia diagnóstica. Pensa nela como uma ciência que investiga a saúde de um edifício. O legal é que o objetivo não é só apagar incêndio, sabe? É agir antes que o problema aconteça, de forma proativa para garantir a qualidade e a segurança do prédio por toda a vida útil dele. E olha que genial como a analogia com a medicina encaixa perfeitamente aqui. A vistoria e a inspeção, por exemplo, são como a anamnese, que é aquela primeira conversa com o médico, o exame inicial dos sintomas. Já a auditoria e a perícia vão mais fundo, tipo a etiologia, que é o estudo para achar a causa raiz da doença. E, por fim, a consultoria é a terapêutica, ou seja, é a receita do tratamento. Certo, mas que instrumentos esse médico de prédios usa para trabalhar? Basicamente, a gente pode resumir em 5 ferramentas principais. São elas: vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Cada uma tem uma função bem específica nesse quebra-cabeça. Bora ver rapidinho o que cada uma faz? Primeiro de tudo, a vistoria. Pensa nela como um check-up bem rápido, aquele exame visual mesmo. O engenheiro vai até o local e simplesmente constata um fato. Ele anota: sim, existe uma trinca aqui. Ponto. Sem análise profunda, é só o registro do que os olhos veem. Aí a gente sobe um degrau e chega na inspeção. Aqui a coisa já é diferente. O especialista não só vê a trinca, ele a analisa. Ele usa toda a sua experiência, seu conhecimento técnico, para tentar entender melhor o que está acontecendo. A investigação já começa a ficar mais séria. A auditoria, por sua vez, funciona como se fosse um teste de conformidade. O objetivo dela é bem direto: verificar se o que foi feito está de acordo com as regras. O prédio foi construído como mandava o projeto? A manutenção está seguindo as normas? A auditoria basicamente responde sim ou não. Agora, se o caso é mais complexo, mais cabeludo, aí entra em cena a perícia. Isso aqui é o trabalho de detetive da engenharia, a investigação forense. O perito não quer saber só o que está errado, ele quer descobrir o porquê. Qual é a origem, a causa, o mecanismo que levou àquela falha. E para fechar, a consultoria. Com o diagnóstico completo em mãos, o consultor desenvolve o plano de tratamento. É a hora de prescrever a cura, detalhando os reparos, os reforços ou o que quer que seja necessário para resolver o problema de vez e evitar que ele volte. Bom, já entendemos as ferramentas, mas o que será que elas costumam encontrar? De onde, afinal, vêm as doenças de um prédio? De forma geral, podemos separar em 4 grandes origens. As causas endógenas são como doenças genéticas, sabe? O problema já nasce com o prédio, por falhas no projeto ou na execução. As exógenas são tipo acidentes, causadas por fatores externos. As naturais, bom, o nome já diz, né? Vem da ação da natureza. E as funcionais são simplesmente o desgaste natural pelo uso e pelo tempo. E essa citação aqui é muito importante. Ela reforça uma ideia-chave. Muitas vezes, o problema não é algo que acontece com o prédio, mas sim algo que foi feito nele, lá no começo. Essas falhas endógenas ficam ali, quietinhas, só esperando a hora certa de aparecer. E claro, nem todo sintoma é igual. Por isso, os especialistas classificam o nível de risco. Se o risco é crítico, é uma emergência. Precisa de ação imediata. Se é regular, tem que resolver logo, mas dá para planejar um pouco. E o mínimo pode ser programado para mais tarde. Isso é fundamental para priorizar o que é mais urgente. Então, depois de toda essa jornada de investigação, finalmente se chega na parte mais importante, a solução. Porque o ponto é exatamente este. Todo o trabalho de diagnóstico, todas as ferramentas, as análises, tudo isso tem um único propósito: chegar a uma solução que seja clara, técnica e, mais importante, que funcione. Não adianta nada saber qual é a doença se não se sabe qual é o remédio, certo?
No fim das contas, tudo isso converge para um objetivo central: garantir a qualidade e a segurança da edificação. E isso é feito não na base do achismo, mas com um processo inteligente e sistemático. E para fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que alguém passar na rua e vir uma trinca numa fachada ou uma mancha de umidade, vale lembrar que aquilo pode ser um sintoma. Qual será a história que os edifícios à nossa volta estão contando sobre a própria saúde deles?